Fala galera, boa noite. Estamos começando mais uma aula de tatu gratuita com a Steplan, eu mesma, tá? Eu sou tatuadora há alguns bons anos, eu sou engenheira civil, eu tenho o diploma de mestrado, eu sou fluente na língua inglesa, tá? Que mais aqui? E realizadíssima no meu trabalho, na minha profissão, tudo que eu faço hoje, tanto como tatuadora, como professora de tatuagem. Gente, vocês não sabem como isso me deixa feliz e é isso que eu quero te passar com essas aulas, tá? Nessas aulas aqui, né? Eu digo a equipe, né? Mas, porque eu não tô sozinha nessa empreitada, mas é isso que eu tento ensinar para vocês a partir dessas aulas online gratuitas. É vocês trabalharem com o que amam, trabalharem com tatuagem, serem realizadíssimos assim como eu, ter o controle da agenda e sair do absoluto zero. Sim, mesmo saindo do absoluto zero, sem saber tatuar nada, até R$ 10.000 no mínimo por mês, fazendo só tatuagem, tendo controle total da sua agenda e tendo liberdade na sua vida para tirar férias quando você se sentir mais à vontade, quando você estiver mais tranquilo e tudo mais, quando for, né? Enfim, para você ter liberdade de horários, mesmo começando do absoluto zero, tá, gente? Então, hoje o tema da nossa aula, aqui eu tô seguindo o roteiro, o escopo, como vocês sabem, toda aula eu menciono isso, a gente vai falar sobre o decalque, tá? A influência do decalque, de um decalque bem feito, numa tatuagem de qualidade, tá? Vocês vão saber aí qual que é a influência desse decalque na hora de tatuar e de ver o resultado da tatuagem, tá? Então, na aula de hoje nós vamos mostrar, né, qual que é essa importância do decalque, qual que é a importância mesmo, né? Ele influencia, qual é a influência do decalque no resultado final da tatu, tá? É muita. Tem muita gente que acha que decalque é uma parte simples da tatuagem, é a parte mais fácil da tatuagem, mas muito pelo contrário, tá, gente? Então, assim, eu vou passar para vocês o quê? Os tipos de decalque que existem, né, que são feitos, como fazer cada um deles adequadamente, né, os diferentes tipos de materiais que você pode usar para realizar esse decalque, bem feito principalmente, tá? Dicas de como decalcar alguns tipos específicos de tatuagem para ter um entendimento melhor na hora de tatuar com relação àquele decalque, aquela sua referência ali que você está usando, tá? Como colar o decalque de forma correta, tá? Tem muita gente que se perde aí na hora de colar decalques muito grandes ou decalques em algumas partes do corpo mais curvadas. Então, eu vou ensinar isso para vocês hoje aqui, tá? Tem a ver com o tamanho da tatu, tem a ver com o estilo da tatu, tem a ver com o local do corpo. Vou passar isso para vocês hoje, isso daqui é muito interessante, tá? Qual o melhor produto para você usar? Os melhores produtos, né? Para você usar para ter um decalque mais duradouro, um decalque mais consistente, mais escuro, que vai te ajudar até o final da tatu, não vai te deixar na mão no meio da tatu, que é o que acontece muitas vezes, a gente fica desesperado. Quem já trabalha, quem já tatua, sabe do que eu tô falando, tá? E exatamente isso, como fazer ele durar mais na pele, né? Pra você não chegar no meio da tatu e ter esse decalque desaparecido, sumido, e você entrar em desespero sem saber o que fazer, né? E como tirar o excesso dele ali no final, sabe quando você termina a tatu e parece que o decalque tá ali ainda, atrapalhando a qualidade da sua foto, atrapalhando de o cliente ver realmente como que ficou essa tatuagem, esse trabalho, enfim, vou te passar várias dicas muito boas que vão fazer toda a diferença na qualidade dos seus trabalhos, eu tenho certeza, porque o decalque, sim, gente, o decalque é uma das partes, né? Então, reformulando, sim, o decalque é uma das partes mais importantes na hora de você realizar uma tatu de qualidade no seu cliente e ter um reconhecimento para que esse cliente te indique, volte e crie essa bola de neve do bem que a gente sempre fala. É qualidade, na verdade é conhecimento, qualidade, cliente fiel, indicação, outro cliente, indicação e assim por diante, e resultado financeiro rápido, tá?
Ah, deixa eu seguir aqui o roteiro. Gente, tô editando aqui o Excel, que às vezes não dá pra ver totalmente a frase. Então, você já percebeu que essa aula não vai ser simples, né? Não vai ser assim, ah, você vai fazer o decalque, vai colar e é isso aí, você vai. Não, é uma aula avançada, aprofundada no tema do decalque. Então, você vai saber tudo que você precisa saber para fazer um decalque de qualidade, para não ter nenhuma dúvida mais nessa parte importante do processo de se tatuar um cliente, tá? Uma pele humana. Então, gente, presta atenção, tá? Aqui não é qualquer aula, não é qualquer dicasinha, não qualquer coisa, não é uma mínima ajuda ali, uma mínima explicação rasa, superficial, né? É um passo a passo mesmo de tudo o que você precisa saber, que vai te ajudar na prática. Aqui não é teoria, teoria de tipo, ai, olha, faz o teste. Não, é prática. Eu vou te falar assim, você vai fazer desse jeito e você vai fazer e você vai ver que é muito diferente e que o resultado é muito melhor, tá? Então, você está tendo a oportunidade agora da sua vida, uma oportunidade gratuita que você só vai precisar dedicar o seu tempo, né? Então você está tendo essa oportunidade de uma nova consciência com relação a esse tema, né? Com relação ao decalque. E é, eu quero, gente, eu quero fazer vocês, assim como eu, chegarem a ganhar pelo menos R$ 10.000 por mês. Então, muitas vezes você pensa que o decalque ai, o decalque é tranquilo, tô fazendo, tá dando super certo, mas muitas vezes você tem resultados inesperados na tatu, você não sabe porque a tatu tá saindo de um jeito X e não do jeito Y que você esperava, e você nem imagina, nem passa pela sua cabeça que talvez seja o decalque que esteja te atrapalhando, tá? Então, assim, muitas vezes viu, gente? Então, eu vou explicar para vocês por quê e vocês vão saber identificar se realmente é o decalque ou se não é, como vocês já imaginavam. Então, continuam nessa aula. Que vocês vai ser não vai ser uma aula longa, eu só preciso que vocês dediquem um pouquinho do seu tempo aqui, tá? Então, e esse conhecimento não veio de qualquer maneira, tá, gente? É o que eu tenho tentado falar para vocês em todas as aulas, né? Essas dicas, esses métodos que eu tento passar para vocês, é para vocês alcançarem uma excelência na hora de fazer o trabalho de vocês, né? Alcançarem um resultado, terem um portfólio digno, né? De um excelente tatuador em muito menos tempo do que 95% dos tatuadores por aí que não seguem o método, tá? E aqui eu não tô falando de professor, eu não tô falando de aula de escola de tatu X ou Y, de que eu sei tudo. Não, eu tô falando de que tem que ter um método. E esse método eu tô passando para vocês de forma gratuita, esse é o meu diferencial aqui. Tá? Eu tô passando para vocês de forma gratuita. Em muitos lugares você vai ter que pagar rios de dinheiro para ter a mesma informação ou até uma informação de muito menos qualidade e detalhes para ter o mesmo tipo de conhecimento, enfim, tá? E para você ter também uma carreira de fãs que não são só seus clientes de fãs, ó. Eu adiantei o que eu ia falar, tá? Eu dei um spoiler. Você não só ter uma carreira de clientes que vão ser ali, que vão te ter como, o tatuador, que eu faço esse estilo de tatu e outro, talvez esse. Não, vocês vão ter fãs, tatuadores fiéis, que qualquer tatu que eles decidirem fazer, eles vão vir para você mesmo, porque eles vão saber que a qualidade do seu trabalho, independente do estilo da tatu, independente do trabalho, independente do tamanho, de qualquer coisa, eles vão ser fiéis a vocês, tá? E vocês vão ganhar muito dinheiro com isso, porque é agenda lotada. Se o cliente faz e faz de novo daqui a 2 meses, já é um cliente fiel, entendeu? Você não vai precisar procurar por um novo cliente daqui a 2 meses, você já tem um, tá? Então, o novo cliente que você alcançou já vai ser o segundo. Eu tô falando de um. Imagina um mês que você tem 10 clientes agendados. Se cada um indicar para um,
uma pessoa que for tatuar e ele mesmo voltar para tatuar com você, é o quê? Ele voltou. Então já são 20 tatuagens aí num período de 3 meses. Ele indicou para uma pessoa, já são 30 tatuagens. Se essa pessoa vier voltar, 40 e assim por diante. Então é uma bola de neve do bem, tá, gente? Eu inclusive, para realçar um pouquinho a importância desse tema, eu já tive experiências super negativas que me fizeram aprender, né, me fizeram de forma desesperada e identificar esse método, essa solução de forma meio desesperada. Eu esqueci a palavra agora, mas de uma forma meio obrigatória, sabe assim? Eu tava no meio da tatu. Não vou contar a história agora, porque senão eu vou perder o fio da meada, o pessoal vai me matar. Mas segue o vídeo mais um pouquinho, que daqui a pouco eu vou ter um tempinho para contar essa história aí para vocês do que aconteceu comigo com relação a um decalque meia boca, tá? Então, vocês vão ver o quão é importante. Então, nunca subestima um poder de um decalque bem feito, né? Não dá para subestimar, porque o resultado de uma tatuagem de qualidade depende muito, quase 100%, de um decalque feito com qualidade, de um decalque feito com personalização, tipo, cada tatuagem, cada estilo de tatu, talvez te exija um decalque feito de uma forma diferente, como eu vou mostrar para vocês hoje, né? Inclusive, tem uma dica que eu vou postar para vocês, mostrando na prática, na hora de fazer o decalque. Eu vou deixar. Eu não sei se eu já postei, eu acho que eu não postei ainda, tá? É uma novidade aí. Então, provavelmente vai ser o próximo Rio. Se já tiver Rio depois desse da aula, vocês já, que não são os fixados, claro, vocês já dão uma olhada, que é uma dica de decalque muito bacana aí. Então, nunca subestima o decalque, né? Porque ele é uma parte muito, ele é uma peça muito importante nesse quebra-cabeça. Tá? Acho que é uma das partes principais do processo de você se tatuar, como eu já disse. E pode ser por isso, às vezes, que você não está conseguindo atingir o resultado que você esperava. Então, muitas vezes você está fazendo a tatu, você está se matando, você está buscando conhecer, você está, enfim, você está dando o máximo de si, está investindo em equipamentos de boa qualidade, está investindo em materiais de boa qualidade, mas chega no final da tatu, não era o que você esperava. E aí, a última coisa que você vai pensar, claro, é o decalque, entendeu? Porque o desenho tá lá, você seguiu o desenho, mas às vezes a linha não ficou boa, não ficou bem pigmentada, não ficou um traço quadradinho, não ficou uma pigmentação legal, o sombreado tá meio que estranho, enfim, às vezes e muitas vezes é o decalque que você não tá fazendo seguindo um método. Então, assim, método é método, não tem segunda opção. Não tem um segundo método. Não, é a forma correta e a forma. Eu não quero dizer incorreta, porque tem muito tatuador que chega num patamar que já está acostumado com aquela forma de fazer e tudo mais, e como ele já tem muita experiência, ele se desenrola ali. Mas para quem está mais começando, assim, até uns, eu vou te falar que começando na tatu, a gente fala que é para quem está nos 2 primeiros anos ali, que tá, sim, 2 primeiros anos, que está ainda aprendendo, mesmo que de forma rápida, a é, tirar todas as dúvidas, tirar todas as questões que fica batendo na cabeça e tudo mais, demora um pouco, mas como eu tô aqui, você não vai precisar levar esses 2 anos. Em pouco tempo você vai estar sanando todas as suas dúvidas, tirando todas as suas dúvidas e percebendo o quão valioso é cada passo da tatuagem, principalmente do tema de hoje, que é o decalque, tá? E como eu falei, às vezes você nem sabe, nem imagina e nem acredita, tá? Se você tá aqui e fala, meu, decalque é tranquilo, eu não sei por que que ela tá fazendo uma aula só disso, não tem nem o que falar, vocês vão perceber que tem. Não pula esse vídeo, porque vocês vão perceber que o decalque é valiosíssimo na hora de você realizar uma tatuagem de excelência e qualidade, tá? O traço é influenciado muito
pela qualidade do decalque que você cola na pele do seu cliente. E para ter essa qualidade, precisa fazer seguindo o método, tá? Para ter essa qualidade do decalque, você precisa seguir um método, e é esse método que eu vou entregar para vocês agora, tá? Então vamos lá. Se você é como eu falei, né? Se você não liga muito pro decalque, acha que o decalque é. Muitos tatuadores acreditam que o decalque, meu, tranquilíssimo. O decalque é o que vai me ajudar. O decalque é a salvação da minha tatuagem ali. Se não fosse o decalque. Mas muitas vezes, talvez o decalque tá te atrapalhando mais do que tá te ajudando, porque você não tá sabendo fazer. Gente, preciso dar uma pausa, preciso beber água, porque hoje a minha boca tá extremamente seca. Aproveitem para beber água também aí, gente. Então, ah, se você não liga pro decalque, acha que decalque é, ai, meu, qualquer decalque tá bom, eu me entendo na hora de tatuar, eu sei desenrolar e tudo mais. Aí que você se engana, tá? Porque eu vejo tatuadores até hoje, há muitos anos de tatu, na hora de tatuar, fica em dúvida, tem que ficar o tempo todo olhando pro iPad para ver aonde tá cada coisa, porque o decalque não está bem feito. Isso não é legal. Isso te dá uma certa certa não, isso te dá uma falta de credibilidade para o cliente, ele fica um pouco inseguro, né? Insegurança é a morte para um tatuador. O cliente que não se sente seguro, ele não volta para tatuar com você. Não volta, porque a tatuagem é um procedimento sério, não é qualquer coisa. Então ele não volta mesmo, tá? Leva a sério esse assunto do decalque, não perde o restante desse vídeo para você entender por que que eu tô falando isso, tá? O que só para resumir, o que já começa meia boca, termina meia boca, tá? Então, se o decalque já começa mal feito, errado, a sua tatuagem vai sair mal feita e errada, tá? Então, é muito importante esse assunto, gente. Então, assim, eu acredito que vocês já devem ter entendido que o buraco é mais embaixo, que o assunto é bem relevante e então presta atenção nessa aula, tá? Pode me chamar nos comentários. Inclusive, todo mundo que me chama, eu respondo, tá? O pessoal tá percebendo aí que eu respondo. Então não tenha vergonha de me chamar nos comentários. Não tenha medo, me chama, faz pergunta, eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Sem problema nenhum, tá? Aliás, essa é a vantagem de você fazer um conteúdo online, né? E com acesso mais fácil para as pessoas, gratuito, porque as pessoas conseguem conversar diretamente com você, conseguem tirar as dúvidas com você. Às vezes, se você vai fazer um curso de tatuagem por aí, tem todo um procedimento lá para você tirar uma dúvida com o professor, para você, enfim, tem toda uma burocracia, entre aspas, né? Até você resolver aquela dúvida, já se passaram horas ou dias, tá? Então, enfim. Então, gente, se você, se você é uma pessoa que quer melhorar, que quer entregar trabalhos de de maior qualidade, né? Que quer entregar trabalhos de maior qualidade, você e quer, por consequência, ter o sucesso na sua profissão, você não vai perder essa aula, tá? Porque eu tô te garantindo que você vai aprender muita coisa que você não sabia mesmo você já tá atuando há um bom tempo, tá? Ahn, então, agarra com força essa aula, anota, pega um papel, se não puder, anota no celular mesmo, qualquer lugar que você for anotando as dicas, você já vai fazer uma grande diferença na sua empreitada aí, tá? E não esquece de mandar as dúvidas também aqui nos comentários, que às vezes é muito mais rápido, tá? O Instagram, ele me passa a informação de comentário, pergunta e tudo mais, muito mais rápido do que do direct. Então, tá com uma dúvida, que ela seja respondida rápido, manda aqui nos comentários. Se já tiver uma agora, manda aqui. Ou comenta, caramba, não sabia que o decalque era tão importante assim, porque tem muita gente que pensa, você também é uma dessas pessoas? Escreve aqui para mim no decalque, tá? Então, gente,
Excel. Ô, Excelzinho, meu filho lindo. Vamos lá. Então, depois de muito falar, né? Ah, ai, gente, olha esse Excel aqui. Jesus, me ajuda! Bom, gente, eu acredito que eu não preciso nem falar, mas eu vou reiterar. O decalque é o desenho base da tatuagem, é a sua referência maior. Se você não tem um decalque bem feito, se você não tem uma referência ali 100% compreendível, sua tatuagem não vai sair do jeito que você imagina, tá? E vai influenciar muito negativamente na sua tatuagem, né? As pessoas até confundem e acham que decalque é tudo a mesma coisa, vai ser tudo do mesmo jeito, qualquer estilo. É só eu passar ali um decalque nas linhas externas e pronto, eu vou me entender na hora de tatuar e tudo mais, aí acontece aquilo. Toda hora eu tenho que ficar olhando o desenho, toda hora eu tenho que ficar olhando lá no tablet para ver se estou fazendo corretamente e tudo mais. Acho que o decalque é simples, mas na verdade ele é a parte mais importante de todo esse processo. Vocês vão entender por quê. Se vocês não pensam assim, continua nesse vídeo que vocês vão entender, porque eu vou provar para vocês que isso é verdade. Então, ele não é para ficar confuso. Então, o decalque é para ficar, para facilitar seu trabalho e não para deixar mais difícil, tá? Não pode ficar confuso o decalque. Um decalque bem feito não é uma marcaçãozinha, não é à toa, é uma dica lá de que o que vai ser feito na tatuagem, uma coisa que você vai te lembrar ali do desenho. Não, o decalque, verdadeiramente, né, ele é uma quase que uma cópia fiel da tatuagem para você seguir na pele do cliente, tá? Então não dá para subestimar o valor do decalque e deixar a desejar a qualidade da tatuagem. Não dá. Então engole um pouquinho esse orgulho de você achar que ah, já sabe qual a importância ou não do decalque e presta atenção nas dicas que eu vou dar para vocês hoje que vão te ajudar pra caramba, né? Ele precisa ser uma cópia quase que fiel ali do desenho. Eu digo quase porque, por exemplo, a sombra ela deve ser feita de forma inteligente, né? Você precisa fazer uma marcação. Claro que dá para você fazer uma sombra, mas imagina você pegar uma tatuagem gigantesca que tem um monte de sombreado com degradê e tudo mais, como que você vai fazer essa sombra em todo o decalque para poder entender na hora da tatu? Às vezes é meio complicado, dependendo do tamanho da tatu. Então, você vai perder mais tempo no decalque do que na tatuagem, não faz muito sentido. Embora às vezes aconteça para tatuagens menores, mas que tenham um nível de detalhes maior, né? Que você acaba perdendo mais tempo, né? Investindo mais tempo no decalque do que na tatuagem em si. Então, a verdade é que o decalque ele precisa ser inteligente. Então, muitas vezes você vai perder um pouquinho mais de tempo no decalque do que na tatu para ter um decalque de qualidade. Mas você também não pode pegar. Vocês estão vendo que eu tô super à vontade aqui, gente. Desculpa. É que eu não consigo ser formal. Mas vamos lá. Você vai pegar e vai investir um pouco mais de tempo quando for uma tatu, né, menor e tal. Mas imagina você pegar uma tatu gigante, como eu falei, e fazer todos os mínimos marcações de tudo quanto é coisa, e fazer sombra, e pintar onde tem que ser pintado na pele, então tudo mais. Então, quase uma cópia fiel da tatuagem. Tá? Então, isso é a forma inteligente de se fazer um decalque. Não é você pegar e fazer tudo que tá no desenho no decalque, porque vai ficar um pouco bagunçado, vai ficar um pouco pesado na hora de você tatuar. Pode ser que fique borrado. Então você tem que saber fazer de forma inteligente. Então, dedicando um tempo, mas também não sendo o louco do decalque, tá? Fica lá duas horas fazendo um decalque e depois não vai entender absolutamente nada, porque ele vai ficar um borrão na pele, tá? Então, decalque inteligente. Lembra disso, tá? Vamos seguir aqui.
Então, gente, eu vou relembrar mais uma vez essa parte de você ter que tomar cuidado com o que você assiste por aí em tutoriais aleatórios, tá? Porque, como eu falei, é um método. Não tem, ai, mas isso eu faço assim, isso eu faço isso. Não, é um método só, tá? Que todos os tatuadores de qualidade utilizam, todos os cursos de respeito ensinam e são pagos, são caríssimos. Eu estou entregando para vocês de forma gratuita, esse é o meu diferencial. E eu percebo que tem muita gente que dá curso, que sabe fazer tatuagens lindas e maravilhosas, que sabem falar e tudo mais. Você sente uma credibilidade no que a pessoa está falando, mas na hora de você pôr em prática, você fica, putz, mas eu não lembro dele ter falado de tal coisa, agora eu travei aqui nesse detalhe, meu diferencial. Eu falo de detalhes, detalhe, o detalhe do detalhe do detalhe, para você não ter dúvidas na hora de partir para a parte prática, né? Então, claro, gente, eu não tô aqui querendo desmerecer pessoas, professores, escolas e tudo mais, mas assim, cada um tem o seu jeito de ensinar, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu expertise com lecionar e tudo mais, enfim. É, não tô desmerecendo os colegas, mas eu tô falando sobre o meu diferencial aqui para vocês, tá? E é o que eu falei. Seguindo o método único, você não precisa ficar de galho em galho procurando um monte de tutorial. Você não precisa. Você vai assistir uma aula e você vai aprender tudo que você precisa aprender de forma correta, tá? Com uma pessoa com credibilidade do que está falando, com experiência, tá? Como eu falei para vocês, eu vou contar uma história um pouquinho mais para frente aqui no vídeo sobre um problema que aconteceu comigo, que fez eu aprender uma coisa extremamente importante do decalque na marra. Na marra. Eu quase me dei mal na tatuagem do cliente por conta de que eu não conhecia essa dica, esse detalhe, né, da hora de fazer o decalque, na hora de tatuar esse decalque e tudo mais. Então, eu não posso te garantir que você vai ganhar R$ 10.000 rapidamente se você sair por aí assistir a minha aula, mas continuar saindo por aí fazendo o que você aprende nesses tutoriais aleatórios da internet. Então, você precisa usar o nosso passo a passo. Você precisa utilizar o meu método para eu poder te garantir que você vai aprender como eu fiz para ganhar esses R$ 10.000 no mínimo por mês. Então, agarra, gente, agarra essas aulas porque já tem feito diferença na vida de muita gente, tá? E a profissão é essa, o nosso amor, não dá pra, né? Enfim. Ahn, Falei para vocês, é importante usar as técnicas corretas e, como eu disse, e eu vou repetir, importante usar um método eficaz. Porque, assim, às vezes você aprende uns métodos aí aleatórios que não são eficazes, que vão te ajudar menos do que te prejudicar. Então, te trazer para trás, né? Te fazer retroceder. Então, é um método eficaz. O resto é tudo gambiarra, como o brasileiro está acostumado a fazer, que é uma coisa que meio que funciona, mas daqui a um mês vai ter um chabu ali que você vai empacar de novo, tá? Ou seja, um exemplo disso vai chegar uma tatuagem diferenciada que você não vai poder usar aquele método gambiarra que você aprendeu no tutorial da internet, tá? Então, o método que eu estou passando para vocês foi desenvolvido por mim ao longo de anos de bater a cabeça e fazer coisa errada e aprender a forma correta, tá? Não é, eu não tirei eu fui fiz lá um curso e tirei isso da minha, não, é um método testado e aprovado por mim e por vários tatuadores, pelos quais pediram dicas para mim na hora de fazer o decalque, tá? Tatuadores aprendizes e tatuadores já profissionais, né? Com experiência.
Então, investe seu tempo nisso, se dedica, pratica, enfim. E não deixa de vir aqui me contar como está o trabalho de vocês, como vocês têm evoluído com as minhas dicas. Nem que seja tá na hora da tatu, lembrou do que eu falei? Faz um vídeo rápido, pede pro cliente, meu, vou gravar aqui e tal, não sei o que. O cliente com certeza fala, nossa, da hora, né? Se ele tá gravando é porque o negócio tá indo bem. Então, fala, olha, tá vendo como tá ficando a tatu, tal, 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 aquela dica disso, 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 me fez muita diferença. Então não deixem de fazer isso, que eu vou ficar muito feliz e vou saber que vocês estão gostando desses conteúdos, tá? Então, pratica, né? Ah, peraí. Eu ia continuar falando sobre isso, mas eu li aqui no roteiro. Gente, eu estou pensando na próxima aula em fazer sobre o tema orçamentos. Como você responder um orçamento, como você atender o seu cliente. Então, se vocês têm interesse em ouvir sobre esse assunto, que é também muito importante, o atendimento ao público, gente, tatuador, ele é um vendedor. O atendimento ao público tem que ser impecável, tem que ter um conhecimento, porque isso aí é uma ciência, tá? O atendimento ao público é uma ciência que você precisa dominar para você conquistar clientes e não fechar tatuagens aleatórias, conquistar clientes fiéis, como eu falei para vocês, da bola de neve, do avalanche do bem. Tá? Quem já é meu aluno sabe sobre esse termo. Se você não sabe, comenta aqui embaixo. Não entendi. O que é avalanche do bem? Eu vou responder para você com a todo o amor e carinho, tá? O maior benefício aí de vocês usarem essas técnicas, gente, eu não posso fugir, é facilitar o seu trabalho e entregar um trabalho de qualidade, sem você ficar suando frio durante a tatuagem. Eu sei que muita gente me assistindo aqui já suou frio em alguns momentos da tatuagem, porque não estava fazendo ideia de onde estava o traço ali naquela parte, ou estava apagado, estava confuso, não estava sabendo para onde ir e tal. Tenho certeza. Então, eu sei que você está se identificando com isso, porque já aconteceu comigo. Então, o benefício é você se ajudar e obter um relacionamento, ó, obter um resultado excelente da tatuagem e a credibilidade no seu cliente que vai ficar fiel e devoto a você, tá? Vamos lá. Então, assim, mesma coisa que eu falei antes. Ah, mas eu tô fazendo, tá dando certo. Você tá dando certo mesmo? Pare e pense um pouquinho. Será que você tá dando certo mesmo? Você tá ganhando pelo menos R$ 10.000 por mês com tatuagem? Se você tiver, ótimo. Você já seguiu o meu método, aprendeu na raça, assim como eu. Mas sempre tem o que aprender para crescer. Porque assim, os 10.000 é o mínimo, tá? Então, assim, eu não tiro mais 10.000 só todo mês. Eu tiro muito mais que isso, óbvio. Mas 10.000 é o mínimo. Se você aplicar o método, 10.000 é o mínimo que você vai conseguir, né? Então, você vai ver que eu consegui e tô passando para vocês. Porque 10.000 é o objetivo mínimo, tá? Não é o objetivo máximo, não é a média, não é que todo mês vai ser 10.000, vai ser muito mais que isso. Então, será que você está mesmo sabendo o que você está fazendo? Será que você está mesmo já fazendo de forma aceitável? Tá vendendo? Tá top? Você tá confortável com o que você tá ganhando? Enfim, se você não tá, pula esse vídeo. Se você quer ganhar mais e quer ter mais sucesso, continua assistindo esse vídeo, tá? Ahn, Suas inseguranças, né, seus medos. Ai, cada tatuagem, Esté, tá saindo diferente. Eu não sei o que tá acontecendo, eu já troquei de agulha, já tararara. Muitas vezes é o decalque, galera. Eu sinto em dizer pra vocês, o decalque, sim, é muito importante, tá? O traço saindo tremido. Tinha que passar a polícia agora, né? Bom, o traço saindo tremido, o traço não tá ficando quadrado, o negócio não tá legal.
cada hora é um negócio, eu não sei o que que é, já tentei de tudo. Você tentou o decalque? Eu aposto que não, porque ninguém dá valor pro decalque. Então eu quero te dizer que tem uma alternativa. Opa, esqueci do não. Eu quero te dizer que não tem uma alternativa para o profissional que quer se destacar e sonhar alto e receber um reconhecimento e ter um retorno financeiro top. Não tem uma alternativa meia boca. Ai, não tem. Ai, eu vou juntar uns pedaços. Não, é o método. E ponto final, tá? O método correto, o meu método que eu vou passar para vocês de forma gratuita. Ah, então, deixa eu primeiro. Peraí, meu olho não tá muito legal aqui, gente. O primeiro passo até o final da tatuagem, acredito que, fora a tatuagem em si, o segundo, a segunda parte mais importante é o decalque. É o decalque, com certeza. Tatuagem, decalque. É a segunda parte mais importante. Então, assim, tem muita validade, né? Vale a pena você se aprofundar, tirar as suas dúvidas, tirar um tempo para treinar, enfim, para o seu conhecimento crescer nessa área, crescer como profissional, enfim. E é isso, tá? É isso. Mas às vezes eu percebo que o povo costuma errar um pouquinho, na hora de fazer o decalque. Por quê? Porque acham que todo estilo de tatu, o decalque vai ser o mesmo. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer os traços externos ali, bora. Na hora de tatuar, eu vou lembrar os detalhes. Não vai, não vai. Quantas vezes você já se parou no meio da tatu para ter que olhar o decalque ou ter que olhar o desenho para ver o que estava acontecendo ali naquele decalque? Gente, isso é problemático. Porque em algumas tatuas pode até dar certo, mas em outras você pode criar um erro na tatuagem, perceptível. Já aconteceu com você? Deixa aqui nos comentários, tá? É normal no começo acontecer. Já aconteceu comigo. Então eu vou contar, daqui a pouquinho, eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo. Bizarro. Eu achei que ia ser processada. Foi bizarro, gente. Processada. Então, é sério, não é brincadeira. E, inclusive, quem tá aqui já deve ter na consciência que tatuagem é assunto sério, não é brincadeira, tá? Então, gente, conquista a excelência. Aprende o método 100%, né? Vem comigo, vem, agarra minha mão, que eu vou te levar, eu vou te mostrar como eu alcancei o sucesso, e você vai ter um clique, falar, meu, é isso. Era isso que faltava na minha vida para eu conseguir chegar onde eu sempre sonhei. Essa menina apareceu do nada, foi Deus que te mandou, tá? Foi as forças do universo, tá? Acredita. Então, assim, cara, eu acho que eu já falei, eu acho que eu já falei demais, né? Vamos começar a aula de verdade, gente? Vamos começar, né? Então, vamos falar primeiro sobre os tipos de decalque, tá? Os tipos de decalque que a gente tem. Isso mais tem a ver com dois fatores: tipo de tatuagem, tipo de material para fazer o decalque e técnica, e tipo de equipamento. Então, com relação ao estilo de tatuagem, a gente tem decalques de tatuagens mais delicadas, a gente tem decalque um pouco diferente de tatuagens mais bold line, mais preenchidas e tudo mais, né, com traços mais grossos, com pigmentações, com sombreados, etc. A gente tem decalques de aquarela, tá? A gente tem decalque de tatu geométrica, a gente tem decalque, mano, de tudo quanto é estilo, vai ser uma técnica diferente na hora de você fazer esse decalque. E eu vou explicar pra vocês por quê um pouco mais pra frente.
tá? Então a gente tem com relação também aos equipamentos. Então hoje em dia a gente tem o decalque básico, que é a mão com ectográfico. A gente tem o decalque com a impressora jato de tinta, né? Que tem muito tatuador, muito estúdio de tatu, inclusive lá no estúdio a gente usa esse tipo de material que imprime a tatu em uma folha de papel vegetal ou manteiga, que é muito legal, né? A qualidade ela é muito boa, mas como essa impressora não é feita para isso, não é feita para esse tipo de tinta, ela costuma dar problema com frequência. Você vai ter que ir ali com uma frequência tá dando uma manutenção paga nela, né? Então a gente também tem aquelas impressoras é, térmicas que são mais apropriadas para tatuagem, na verdade elas são feitas para tatuagem, então a chance de dar mais problema é infinitamente menor. Mas só que elas são extremamente caras. Então, quem não tem um dinheiro para investir no começo, elas são em torno de 3, 4, 5 mil reais. Então, quem não tem essa grana para investir no começo, tem outras alternativas, tá? Quando eu comecei a tatuar, eu usava impressora matricial. É uma impressora super antiga que ela faz o decalque perfeitamente de boaça, que dá para você usar até decalques fine line tranquilamente. É só saber configurar. Se vocês é, não tiverem o conhecimento de como configurar certinho a impressora matricial e você tem impressora matricial, me chama que eu explico para vocês, eu ensino para vocês como faz essa configuração, tá? Só um minutinho, gente. Então me chama aí que eu explico para vocês com relação ao matricial, tá? Enfim, sobre o primeiro que eu falei, decalque tirado à mão, né? Enfim, tem algumas gambiarras, hoje em dia tá na moda fazer o decalque numa folha mais transparente para ali parecer que você não tá colando um decalque. Não sei se já viram esse vídeo, mas enfim, isso não é assunto dessa aula, senão eu vou perder o fio da meada aqui. Então, esses tipos de decalque aí, tá? Como fazer cada um deles com qualidade? Então, por exemplo, vamos começar pelo decalque feito à mão, tá? Vou dar algumas dicas aqui para vocês. O decalque feito à mão, você precisa muitas vezes utilizar de ferramentas para que ele saia com qualidade. Por exemplo, quando você vai fazer um decalque de uma tatu geométrica, cheia de linhas, cheia de traços, não sei o que, é imprescindível que você use uma régua, um compasso, um transferidor. Imprescindível, não tem. Não, tem que usar. Muitas vezes escrita você precisa usar, se for aquelas escritas com tipo Times New Roman, que ela tem aquelas linhas de base em cima e embaixo nas letras. É ideal você usar a régua para marcar todas as linhazinhas de cada letra, mantendo a régua no mesmo lugar, para depois na hora de tatuar não ficar cada letra com a linha de base para uma direção. Então, para ter um padrão ali, tanto em cima quanto embaixo. Se vocês procurarem aí Times New Roman, né, a fonte, vocês vão ver do que eu estou falando, linhas de base em cima e embaixo, tá? Então, usar uma régua para fazer essas linhas de base, beleza? Deixa a régua fixa, faz a linha de cada letrinha, depois vem na vertical, faz as letras e depois vem em cima e faz a linha de base na parte de cima, usando a régua parada no mesmo local, alinhada ali com aquelas linhas paralelo à linha da base inferior, tá? Ahn, Se for fazer um decalque de fine line, de traços mais delicados, enfim, que você precisa de um decalque mais preciso, o ideal é vocês usarem uma lápis, além de usarem uma lapiseira mais. Peraí, que eu acho que tá fugindo um pouco do. Peraí, fugindo um pouco do enquadramento, né, gente? Se vocês forem usar uma agulha mais grossa para fazer um decalque de fine line, vocês vão ter um decalque com traço mais grosso. Na hora de fazer a tatu, vocês vão ver que vocês vão se confundir,
Por quê? Porque a agulha vai ser muito mais fininha que aquele traço ali. Então, assim, ai, será que eu faço no meio do traço? Será que eu faço na borda inferior? Será que eu faço na borda superior? Não sei. Como é que eu faço aqui? Cada letra, você vai ficar confuso. Cada letra vai sair de um tamanho, vai distorcer, vai ser. Então, assim, precisa usar para fazer decalques de fine line uma lapiseira mais fina, tá? Para poder fazer esse decalque e precisa uma dica muito boa, inclusive tá no próximo reel que eu postei aí para vocês, tá? Na hora de fazer o decalque, pegou a prancheta, não vai ficar pondo um monte de papel embaixo do ectográfico para amortecer esse decalque. Não, você vai tirar tudo quanto é folha, você só vai pôr na prancheta o ectográfico e a folha do desenho por cima para fazer esse decalque com traços mais finos, porque o que que acontece? Se você põe folhas embaixo, esse decalque ele tem um amortecimento e acaba dando uma diferença de grossura na hora de você olhar o decalque que você preparou. Então, talvez essa ideia de pôr folhas seja melhor para quando você vai fazer tatuagens com traços mais grossos, né? Porque aí você vai ter um decalque com traços mais grossos. Então, essa é uma dica muito boa. Vocês vão perceber como é diferente. A diferença é absurda, tá? Então, enfim, é importante fazer isso, tá? Que mais que eu ia falar? Usar a lapiseira, tentar usar uma lapiseira mais dura, mais rígida, para não ficar quebrando a ponteira toda hora, para ter um decalque mais escuro e tal, né? Não vai usar uma lapiseira 01, por exemplo, mesmo para fazer um fine line, vai ficar quebrando toda hora. Você não vai ter consistência no decalque, tá? Então, enfim, compasso, transferidor, régua são ferramentas muito importantes na hora de fazer tatuagens geométricas, tatuagens escritas com linhas retas, enfim, precisa. Círculo, não dá para calcar o círculo na mão, tá? Se você está começando, se está aprendendo, vai no transferidor, aprende a usar no compasso, aprende a usar o compasso antes, porque precisa ter uma técnicazinha ali de você fixar realmente a agulha no centro para ela não ficar sambando. Então, tem que ter uma dedicação aí. Com relação a impressoras de decalque, eu prefiro trabalhar com papel vegetal para fazer essa impressão. A tinta de decalque na impressora tem que ser de qualidade, porque senão você vai ter problema de entupimento de cabeçote, toda vez vai ter que ficar gastando dinheiro para fazer essa manutenção, essa limpeza do cabeçote. Então, para com isso, para de querer economizar em tinta de decalque se você usa impressora de jato de tinta para fazer decalque, compra uma tinta de qualidade, tá? Porque vai valer a pena. Você não vai precisar ficar depois fazendo manutenções na impressora que não foi feita para isso, por isso que ela quebra tanto, porque ela não foi feita para esse tipo de tinta. Mas como a gente usa e funciona, de vez em quando tem que fazer uma manutenção, uma limpeza e tudo mais, mas isso vai acontecer com muito menos frequência se você usar uma tinta de qualidade, tá? E qualidade tá um pouquinho relacionado com o valor. Tintas de valor muito baixo, empresas desconhecidas, tintas caseiras de decalque usando violeta genciana, álcool, não sei o que, não sei o que, pula um pouco fora disso aí, tá? Porque não é muito confiável, pode estragar a sua impressora aí. Na hora de fazer na impressora é, na impressora térmica, tem que tomar cuidado na hora de preparar o desenho do decalque no no computador, ou no iPad, ou no celular e tal, porque ela imprime do jeito que você faz ali e tal, e ela é mais escura. Então, se for um desenho mais realista, com bastante detalhe e tal, ela vai te atrapalhar, porque o decalque vai ficar um borrão roxo, que você não vai entender nada. Então, você tem que aprender a editar esse desenho para ser decalcável nesse tipo de impressora, tá? Inclusive na impressora jato de tinta, tá? Com relação a fazer na mão, eu acho legal em trabalhos um pouco mais complexos como o realismo. Por quê? Porque além de você estar desenhando mais uma vez aquilo ali na hora de fazer o decalque, então tá decorando o desenho na sua cabeça, você vai poder fazer esse decalque de uma forma mais inteligente. Então talvez tenha ali uma sombra mais escura que se você imprimir vai ficar confuso,
você pode marcar a sombra. Então, numa tonalidade mais escura, você faz um traçado. Então, a sombra está aqui nesse círculo, vamos dizer, na tatuagem. Aqui começa já uma tonalidade um pouquinho mais clara em degradê. Então, você marca esse meio do degradê com um tracejado, porque se você fizer uma linha, você pode se confundir com as linhas do desenho. Então, você faz um tracejado ou um pontilhadinho para você lembrar que aquilo ali é a transição de uma sombra para outra ou é o final da sombra que está ali, tá? Então vai fazendo isso. A sombra mais escura, se tiver vários tons de sombra, sombra mais escura você faz tracejado, a sombra um pouquinho mais clara, você já pode usar um pontilhadinho, e aí você faz uma legenda no desenho para você poder, na hora de tatuar, olhar aquela legenda e lembrar o que cada tipo de tracinho, pontilhado e tal significa, se é uma sombra média, se é uma sombra clara, enfim, tá? Os tipos diferentes de materiais, como eu já falei, são os tipos de impressora que eu já falei para vocês, tá? Quem não tem dinheiro, está começando e não quer continuar fazendo decalque à mão, investe numa matricial que é bem legal, vale a pena, funciona muito bem e você não vai precisar ficar comprando tinta. Por quê? Porque ela usa agulhas para marcar ali a folha. Então você vai pôr a sulfite na frente da folha de decalque e colocar na matricial e acabou. Seu decalque está ali, tá? Então, tem os tipos de impressora, tem os tipos de lapiseira que você vai usar. Às vezes, uma caneta, é legal você usar uma caneta mais grossa para fazer caneta tipo Bic, tá, gente? Não canetinha, obviamente que não vai marcar nada, tem que ser uma caneta firme, rígida. Canetas mais grossas marcam decalques mais grossos, né? Então, deixa eu tirar isso daqui, marcam decalques mais grossos. Então, para bold line, o ideal é isso, tá? Se for um super bold, que você tenha que marcar uma coisa super grossa, um traço super grosso, utilizar das outras ferramentas, a régua, utilizar o compasso, utilizar talvez uma curva francesa. Quem não sabe o que é curva francesa, põe aí no Google. Curva francesa, eu tenho uma aqui, mas está um pouco longe, eu não vou levantar lá para pegar, mas ela ajuda a fazer curvas na hora do decalque. É muito maravilhoso. Então, é, os tipos de impressora, os tipos de materiais, etc. Então, tem que saber fazer o decalque com qualidade e precisa fazer com qualidade. Tá bom? O decalque tem que te ajudar, gente. Lembra disso e não te atrapalhar, tá? Então, aqui, eu já até falei de algumas dicas para tatuar, fazer tatus de forma diferente, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Tem aquela questão mesmo da tatu geométrica para usar régua, claro, compasso e transferidor e não sei o quê. Tem a questão da aquarela. A aquarela, ela leva traços finos, leva traços grossos, ela leva sombreado, cores e pontinhos e isso e aquilo. Então, assim, na hora de fazer a aquarela, tenta separar cada parte da aquarela com um tipo de tracinho para você identificar qual que é aquela cor, qual que é aquela tonalidade. Então, tem tracinho, tracinho, tracinho. Tem traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto. Tem ponto, 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 ponto. Tem traço, traço, ponto, traço, traço, ponto. Enfim, você pode inventar um padrão de marcação no decalque para você identificar onde está o final daquele tipo de pigmentação, tá? Então, isso é muito importante, não só na aquarela, como em outros trabalhos também, tá? Você não precisa, num black work, por exemplo, pegar uma parte, pintar no decalque, pintar de preto, pra você saber, vai ficar borrado na hora de tatuar, vai ficar demais. Então, só marca assim, faz um riscão, sabendo que aquilo ali vai ser tudo pigmentado de preto, tá? Ah, vamos lá. E na hora de colar o decalque, gente, é muito importante que vocês saibam a forma correta de colar de acordo com a localização do corpo do cliente, né, onde vai ser tatuado, de acordo com o tipo de decalque, tamanho do decalque. Então, se for um decalque um pouco maior, talvez pensar na possibilidade de dividir ele em partes. Então, pegue em partes que não são tão influenciadas umas pelas outras. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para dar de exemplo para vocês. Deixa eu pensar aqui alguma coisa.
Tá, vamos supor que esse martelo aqui de Thor, cadê? Aqui. Vamos supor que esse martelo aqui de Thor vai ser tatuado. E ele é tão grande que eu não tô conseguindo colar o decalque da parte de cima junto com essa parte de baixo. Tá ficando torto na pele do cliente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o decalque sem problema nenhum. Eu vou tatuar, vou decalcar primeiro essa parte de cima, ver se ficou bom. E aí eu colo a parte de baixo, seguindo esse 90 graus, claro, mas aí você já vai ter uma mobilidade melhor na pele do cliente, tá? Isso serve para vários tipos de tatuagens maiores. Faz cortes inteligentes em partes que dá para você separar um pouco na hora de decalcar, tá? Se for um decalque pequeno, médio, mas numa região super curvada da pele, talvez você fazer uns cortes nas bordas dele, pode até às vezes cortar no meio do desenho, dependendo da parte, se não for uma parte muito reta, se for alguma coisa um pouquinho mais curvada, mais orgânica e tal, cortar, né, nos vãos para ficar uns mini cortes nas bordas do decalque. Para a hora que você for colar, esse papel se ajustar melhor à pele, ele conseguir fazer essa curva e não ficar tão preso nele mesmo, tá? Então, essa é uma dica muito valiosa aí para quem tem dificuldade de colar decalque na hora de fazer tatuagens em regiões muito curvas da pele do cliente, tá? Dá para fazer esses cortes na tatuagem, no papel do decalque fica muito bom, tá? Que mais? Que mais? Gente, deixem aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida específica com relação ao decalque que eu não falei aqui ainda, tá? Então, é, colar de forma correta significa você fazer esses procedimentos de acordo com o estilo da tatu, você pressionar o decalque na pele com uma firmeza boa, porque essa tinta, ela também tem a ver com essa pressão que ela recebe da mão contra a pele do cliente para o decalque impregnar nos poros, para ele entrar nos poros da pele e ficar por muito mais tempo nessa pele. Então tem a ver também com a depilação. Se você não depila a pele, mas essa parte do corpo não tem tanto pelo aqui, eu vou colar mesmo assim. Se for uma tatu grande, você vai dar um tiro no pé, porque a tatu ela vai praticamente desaparecer no meio do procedimento, né? O decalque vai praticamente desaparecer no meio do procedimento, porque você colou grande parte da tatu em cima de pelos e os pelos não seguram a tinta por muito tempo, tá? Então depila essa pele sem preguiça, o melhor que você puder, sem também arrancar a casca da pele do cliente, tá, gente? Então, essa é uma dica legal aí para quem tá perdendo o decalque no meio da tatu, tá? Deixa eu ver, outra coisa que, tá? Tem a pressão e tudo mais. A tonalidade do decalque influencia também o quanto ele vai sobreviver. O, isso tem a ver com o que eu falei para vocês antes. Qual lapiseira que vai usar? Se a prancheta tá sozinha ou se tem um monte de folha embaixo do decalque, enfim, etc. Né? Tem também a questão do excesso de transfer que você está usando. Se você põe muito transfer, a tatu vai borrar, tá? Além disso, ela vai ficar molhada por muito mais tempo. A hora que você começar a tatuar, ela ainda tá molhada, vai borrar tudo, vai sair, enfim, vai ficar no esnobe. Então, não dá, tem que usar uma quantidade adequada, tá? Que a pele fique hidratada com aquele produto, né? Ela fique hidratada, mas que ela não fique molhada, tá? Se ela ficar molhada com muito produto, vai borrar, tá? E vai demorar pra caramba pra secar. E sim, eu digo que eu não vejo muita diferença entre transfers de várias marcas, tá? Eu acho que só você aplicando as técnicas corretas, você já tem um bom resultado, um decalque muito mais duradouro. Mas existe sim transfers de maior qualidade que seguram essa tinta muito mais na pele, mas que talvez é um investimento mais para frente, tal, quando você já tiver grana para comprar um transfer melhor, sabe? Eu acho que é uma questão
O transfer é uma questão bem secundária, terciária aí que você não precisa se preocupar tanto no começo, tá? Deixa eu pensar aqui no roteiro. A espera do decalque na pele, galera, enquanto eu tô vendo aqui, é muito importante também. Você precisa esperar o decalque secar. Então, assim, recebe seu cliente, faz o desenho ali e tal, ou prepara o decalque, cola esse decalque com uma quantidade adequada de material, de produto, né, de transfer, cola o decalque e espera. Nesse tempo, você vai montando sua bancada, você vai conversando com o cliente, você vai explicando e tudo mais, tudo mais. Quando você terminar de montar toda aquela bancada, inclusive isso é legal, você montar na frente do cliente para ele ver os cuidados que você está tendo, os produtos descartáveis que você está usando e tudo mais, para ele ter mais confiança em você. Quando você terminar de fazer esse processo, o decalque já secou bem, tá? Você vai poder fazer a tatu com mais segurança. Se você terminou e viu que a tatu ainda tá meio úmida, passou o dedo um pouquinho, deu uma borradinha, tem que esperar mais, gente. Significa que você passou muito produto, tem que esperar mais. Se tirou, a hora de colar o decalque, tirou e tá borrado, uma ou outra, ou é porque você passou muito produto, tá muito encharcada a pele de transfer, ou porque na hora de você apertar o decalque na pele, você deu uma leve esticada na pele com a parte da mão que saiu para fora da folha de decalque. Então, vamos supor que o decalque está aqui, está colado na pele aqui, né? E aí eu vou apertar, e aí com essa parte aqui da mão, eu puxo um pouco sem querer essa parte aqui da pele do cliente, né? E aí ela vai se deslocar, ou ela vai se deslocar para o lado, ó, tá vendo? E aí ela vai borrar esse decalque, ó. O decalque vai fazer meio que assim e vai borrar. Então tem que tomar cuidado, aperta sempre só em cima do decalque, com bastante, assim, com uma força legal, né? Pode até segurar na parte de trás da região onde o cliente está querendo tatuar para conseguir fazer essa força. Então, esperar secar bem, tá? Viu que colou e ainda tem muito produto? Pode sim pegar um papel snob e encostar no decalque. Não vai arrastar, vai borrar tudo. Encosta no decalque para tirar o excesso, tira com cuidado. Encosta mais uma vez, tira com cuidado o excesso. Você vai ver que vai ficar o excesso do produto e um pouquinho do decalque na folha. Isso vai fazer com que o seu decalque seque muito mais rápido, tá? E sem tirar muito pigmento, beleza? Não é o ideal é esperar secar totalmente, mesmo com uma grande quantidade de produto, mas, enfim, não dá para você fazer o cliente ficar esperando meia hora para o decalque secar. Então tem que ter um balanço aí, tem que ter um equilíbrio, tá? De conhecimento aí. Para fazer ele durar mais na pele, tem essa questão do tempo de secagem que é muito importante, tá? Isso é a primeira coisa para um decalque duradouro, secar bem. A segunda coisa é você não ficar toda hora lavando a tatuagem com água e sabão. Ai, borrou de tinta, vou lavar. Não. Se você tá usando a vaselina, já falei isso na aula anterior ou na outra, tá? Já falei isso. Você tá usando vaselina que é extremamente indispensável, você não vai ter esses borrões gigantescos de tinta. Você só vai encostar o papel e a tinta já vai sair no papel. Por quê? Porque a pele está impermeabilizada. Então, essa tinta não vai penetrar nos poros com tanta facilidade, ela vai estar por cima da vaselina. Então, encostou o snob na pele, segurou um pouquinho, tirou a tinta em excesso ali na hora da tatuagem, não precisa ficar esfregando, não precisa ficar lavando o tempo todo, porque se você ficar lavando o tempo todo, ficar esfregando o tempo todo, você vai tirando o decalque muito mais rápido. Então, é dar batidinhas com o papel, usar vaselina e acabou, tá? Não tem que ficar lavando. Eu lavo minha tatuagem só no final, para tirar o excesso de tinta, né? A sujeira de tinta e o excesso de decalque da pele, pro decalque. Porque assim, muitas vezes eu termino a tatu e o decalque tá lá, entendeu? Ainda tá aparecendo um pouco, alguma coisa assim. Então, para tirar esse excesso, eu lavo. Se não sair, como você faz para tirar esse excesso? Você pega o transfer com a tatuagem finalizada, você passa o transfer ali e fica massageando, 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 massageando com aquele transfer a pele, dá uma quantidade.
razoável. E aí você vai, deixa eu pôr, gente, deixa eu pôr o notebook para carregar, porque ele está acabando a bateria e eu não faço ideia onde está o carregador. Meu Deus, me ajuda aqui, Senhor Jesus Cristo. Eu acho que eu vou ter que ir mais rápido aqui para terminar, que também já está terminando. Deixa eu ver quanto tem de bateria aqui ainda, gente. Senão eu vou deixar os 20%. Eu acho que dura quanto tempo que dura isso aqui, gente do céu. Deixa eu ver, economia de bateria. Bom, não sei quanto tempo vai durar, mas espero que dure até o final. Então, dei bastante dica aí pra vocês, tá? Então agora, gente, vamos lá. Eu vou contar aquela história que eu ia contar pra vocês. Uma vez eu fui fazer uma tatuagem grande num cliente, muito grande. Era uma índia no braço dele aqui. Então eu fiquei um tempão fazendo aquele decalque, tá? Demorei para fazer, ficou muito bom, inclusive, colei. Mas eu tava meio que no começo da tatuagem e tal, e eu não tinha ainda esses expertise, esses métodos para você fazer a tatuagem. E aí no meio do decalque, no meio da tatuagem, o decalque começou a sumir, que eu não consegui quase enxergar nada, e eu tive que aprender meio que na marra algumas técnicas como essas que eu passei para vocês, de não arrastar o papel, porque eu via que cada vez que eu passava o papel assim, o decalque sumia. Então, tipo, batidinhas, tomando todo o cuidado. Não lavei a tatu mais, assim, porque no começo eu ficava lavando para tirar. Não lavei mais. A partir desse dia eu aprendi a lição. Não fiquei lavando. Então, deu uma borradinha de tinta, às vezes é normal. Passa bastante vaselina e, tipo, passa o papel devagarzinho ali, só onde estava borrado. E continua. Evitar ficar lavando toda hora. Isso é bom também para cicatrização da tatuagem e para saúde da pele do cliente que está ali aberto, coitado. Então, começou a sair o decalque, comecei a ficar desesperada. Falei, meu Deus, esse cliente vai me processar. E ele começou a olhar, ele começou a ficar tenso também, porque ele viu o que estava acontecendo e tudo mais. Então, eu fiquei preocupadíssima. E aí, na marra, eu aprendi essa técnica que eu nunca mais esqueci, né? Das batidinhas. É por isso que eu sempre falo pra vocês: batidinhas com papel, gente. Batidinhas. Evitar lavar a tatu o tempo todo. E aí, a gente conseguiu ir até o final, né? Da tatu, do procedimento, sem eu perder o decalque. Foi muito engraçado, porque o cliente ficou desesperado. Eu falei, é pronto, vou ser processada, o cara vai, sei lá, me matar, não sei o que vai acontecer aqui. Brincadeiras à parte, né? Mas é isso, gente. O que eu tinha para passar para vocês, eu espero que vocês tenham aprendido bastante, tá? Tem muito mais coisas que a gente pode falar sobre decalque. Se vocês quiserem ter acesso a esses conteúdos exclusivos, se inscrevam no link que vai estar na descrição desse vídeo para ter acesso a esses conteúdos, tá bom? E muito obrigada pela audiência. Curte aqui, porque eu sei que vocês gostaram desse vídeo, que vocês aprenderam com esse vídeo. Curte e comenta. Esté, faltou você falar de tal coisa que eu tenho dúvida. Então coloca aí pra mim. Ou comenta, nossa, meu, você salvou minha vida em tal coisa, porque sempre acontecia isso e eu ficava desesperado. Curte pra mim, que depois eu vou ficar muito feliz de ver. Tá bom, gente? Um beijo, até a próxima aula e a gente vai se falando enquanto isso nos rios que eu vou postando aí com dicas mais rapidinhas aí pra vocês. Não chega a ser uma aula intensiva, mas são dicas muito valiosas aí pro dia a dia. Tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Bom final de semana para vocês e tchau!